Olá, boa tarde. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Com a pandemia de coronavírus, a indústria ampliou a contratação de trabalhadores intermitentes. São aqueles com contrato assinado para trabalhar por um período determinado. O modelo é um caminho para a manutenção dos vínculos formais. Cerca de 15% das indústrias contrataram intermitentes entre 2019 e 2020. Já para 2021 e 2022, 85% dos empresários pretendem contratar na modalidade. Esses dados são de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria. O contrato de trabalho intermitente é uma prestação de serviços em períodos alternados, e o trabalhador é remunerado de maneira proporcional somente pelo período trabalhado. O levantamento revela que o regime intermitente foi utilizado para a manutenção dos vínculos formais no momento de incertezas causadas pela pandemia. Segundo a pesquisa, a maior parte desses trabalhadores da indústria, cerca de 67%, trabalha no chão de fábrica. Na sequência, vêm os que trabalham com serviços de conservação e limpeza, com 20%, e com transportes, 18%. A soma passa dos 100% porque alguns atuaram em mais de uma atividade. Em 2020, 45% das empresas com intermitentes ampliaram o número de contratos e 44% mantiveram, ou seja, não tiveram demissões. Um dos motivos apontados foi a rápida adequação da força de trabalho à flutuação da demanda. E hoje o estado de São Paulo começou a vacinar contra a Covid-19 idosos com 64 anos. Mas é muito importante, gente, ficar de olho na vacina aplicada. No Brasil, mais de 16 mil pessoas receberam doses de vacinas diferentes. E essa troca vai contra a recomendação do Ministério da Saúde e pode até comprometer a proteção contra o coronavírus. Além das denúncias de falsa vacinação, em que não é aplicada a substância que imuniza contra a Covid-19, o vacinado deve ficar atento na hora de receber a segunda dose, para que ela seja da mesma vacina recebida anteriormente. Pelo menos 16.500 brasileiros tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid de um fabricante e a segunda de outro. A troca entre doses da Coronavac e da AstraZeneca, ou vice-versa, está registrada no DataSUS, o sistema de informações do Ministério da Saúde. O problema foi notado principalmente na vacinação dos profissionais de saúde, em 7 de cada 10 situações. Não há estudos que atestem qual é a eficácia da imunização se os fabricantes são diferentes, ou seja, se a pessoa está realmente protegida. Também não é possível saber qual é a segurança da mistura dos dois imunizantes no corpo humano. A recomendação do Ministério da Saúde é que cada pessoa receba as 2 doses do mesmo fabricante. O levantamento considerou 3,5 milhões de pessoas que foram vacinadas no primeiro mês da campanha e tomaram a segunda dose até 8 de abril. O erro foi registrado em quase todos os estados do país, com exceção do Acre e do Rio Grande do Norte. São Paulo foi o estado com o maior número de ocorrências, quase 4.500. No destaque internacional, após 24 dias, o opositor russo Alexei Navalny encerrou a greve de fome. O crítico fazia o protesto para denunciar os maus tratos na prisão. Aliados afirmaram durante a semana que a vida dele estava em risco. O anúncio foi feito depois que médicos pessoais de Navalny disseram na quinta-feira que ele havia recebido tratamento em um hospital civil e pediram que ele parasse com o protesto. O crítico mais conhecido de Vladimir Putin afirmou na internet que está começando a encerrar a greve, em um processo que deve durar outros 24 dias. O protesto de Navalny na prisão aumentou a tensão entre Putin e os líderes ocidentais, que ameaçaram novas sanções contra a Rússia caso o opositor morresse na prisão. O advogado de 44 anos anunciou a greve de fome em 31 de março, exigindo ser consultado por um médico independente por dores nas costas e dormência nos braços e pernas. Navalny foi preso em fevereiro para cumprir uma pena de mais de 2 anos depois de ter sido condenado por peculato. O julgamento ocorreu poucas semanas após ele ter voltado para Moscou da Alemanha,
onde se recuperou de um envenenamento que quase o matou. Ele culpa as autoridades russas pelo ataque com um agente nervoso Novichok, o que o Kremlin nega. O presidente do Chad, que foi morto na terça-feira em decorrência dos ferimentos que sofreu durante uma operação militar contra rebeldes, é velado nesta sexta-feira. O presidente do Chad, Idriss Déby Itno, morto na terça-feira em consequência dos ferimentos que sofreu durante uma operação militar contra rebeldes, é velado nesta sexta-feira. A solenidade contou com a presença do presidente francês Emmanuel Macron, que prometeu trabalhar para manter a estabilidade do país. Cher Idriss, vous avez écrit une page indélébile d'amitié. Caro Idriss, você escreveu uma página duradoura da amizade entre França e Chad e vou carregar comigo a memória de um amigo. Povo do Chad, honrem hoje o legado de coragem, paz e independência deixado pelo presidente e Marechal Déby. Unam-se nesta memória para construir o futuro que a juventude merece. Unissez-vous dans ce souvenir, afin de bâtir l'avenir que mérite. Déby, de 68 anos e militar de carreira, tinha chegado ao poder em 1990 depois de um golpe de Estado e acabara de ser reeleito para um novo mandato de 6 anos. Mahamat Déby Itno, filho do presidente morto e comandante da guarda presidencial, vai comandar o conselho militar responsável por substituir Idriss. Déby Itno compareceu no último final de semana à frente de batalha onde o exército enfrentava rebeldes que iniciaram uma ofensiva na Líbia no dia das eleições do Chad, 11 de abril. Ele havia concentrado a campanha eleitoral em ideias de paz e segurança e alegou que o governo melhorou a situação. O Chad integra uma região conturbada entre Líbia, Sudão e República Centro-Africana e é um ator de peso na guerra contra os extremistas do Sahel. Pelo menos 120 pessoas, entre elas policiais, ficaram feridas após confrontos na madrugada dessa sexta em Jerusalém Oriental. O grupo palestino Hamas protestou contra os ataques. O Crescente Vermelho Palestino informou pelo menos 105 feridos, enquanto autoridades contabilizaram 20 agentes feridos. Os confrontos começaram quando a polícia escoltou um protesto organizado pelo movimento judaico de extrema-direita Lahava, conhecido pela ideologia anti-palestina. De acordo com fontes policiais, centenas de agentes foram enviados para a cidade antiga de Jerusalém com o objetivo de proteger a liberdade de expressão dos manifestantes. O protesto, que contou com gritos de morte aos árabes, foi visto como uma provocação. E para encerrar essa edição, há apenas 3 meses dos Jogos Olímpicos, o Japão declarou um novo estado de emergência em Tóquio. O país segue vivendo um momento de incertezas em meio à pandemia da Covid-19. Vamos ver. As Olimpíadas se aproximam e o Japão vive dias difíceis por causa da pandemia. O governo declarou um novo estado de emergência em Tóquio e outras regiões por causa do aumento de casos. O sistema de saúde sofre uma situação severa que não tem precedentes. As infecções com as variantes mais contagiosas representam agora 80% dos casos em Osaka e 30% em Tóquio. Hoje decidimos declarar estado de emergência nos departamentos de Tóquio, Kyoto, Osaka e Hyogo. O estado de emergência obriga o fechamento de comércios, lojas de departamento e alguns shopping centers. As regras entram em vigor no domingo e vão durar pelo menos até o dia 11 de maio. A presidente de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, afirmou que as Olimpíadas não serão canceladas e que a organização tentará garantir o máximo de segurança na realização dos eventos teste. Mesmo sendo mais rígidas do que as anteriores, as novas medidas ainda são bem mais leves do que as ordenadas em outros países. O Japão acumula mais de 550 mil casos de Covid-19 e cerca de 9.800 mortes. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e a gente se vê. Até mais!